Bom, esse modelo aqui representa o dobramento do embrião. Então, o embrião, a sua parte mais cefálica se dobrando, a parte caudal também. Esse aqui é o tubo neural, esse mais roxo é o notocórdio. E a gente vê que a estrutura do septo transverso e da área cardiogênica sofreu um giro e foi para uma porção mais ventral. O septo transverso está aqui e a área cardiogênica está aqui, essa aqui representada em roxo. Então, o coração ele está se formando aqui na esplaquenopleura, no mesodermo em contato com o endodermo. Então, nesse modelo, a gente representa a parte mais anterior do embrião não dobrado. A gente vê aqui o mesoderma lateral. Parte do septo transverso foi cortado para a gente ver essa área cardiogênica. O futuro tubo endocárdico vai ser formado na esplaquenopleura, isto é, o mesoderma em contato com o endoderma. E aqui, essa parte que fecha esse túnel é chamado de septo transverso. Essa parte onde se forma esse canal, essa parte mais anterior, vai ser a futura cavidade pericárdica. Esse aqui é para mostrar os dois tubos endocárdicos se fundindo na linha média. Então, o embrião se dobrou, eles estão dispostos mais ventralmente e eles também sofreram um dobramento lateral e estão se juntando aqui na linha média, formando vão formar um único tubo endocárdico. Esse aqui é o tubo endocárdico já fundido e essas cores diferentes, elas estão mostrando as diferentes partes do tubo endocárdico. Então, de cima para baixo, essa parte roxa é o tronco arterioso, a parte rosa é o bulbo cardíaco, a parte azul é o ventrículo primitivo, a parte amarela é o átrio primitivo e a parte verde é o seio venoso. Então, esse tubo endocárdico ele vai começar a sofrer um dobramento para poder formar o coração. Então, a gente percebe que a parte do bulbo cardíaco vai crescer para frente e para a direita, enquanto que o ventrículo primitivo vai crescer para frente e para a esquerda. O átrio primitivo vai começar a crescer para trás e para cima. Esse aqui o coração já está se dobrando numa parte mais avançada. A gente já vê que o bulbo cardíaco já está se posicionando numa parte mais à direita. O ventrículo primitivo já está tomando uma porção mais à esquerda e o átrio primitivo está subindo para trás. Se a gente girar, a gente vê. E está levando junto com ele o seio venoso. Esse aqui o coração já está se dobrando numa parte mais avançada. A gente já vê que o bulbo cardíaco já está se posicionando numa parte mais à direita. O ventrículo primitivo já está tomando uma porção mais à esquerda e o átrio primitivo está subindo para trás. Se a gente girar, a gente vê. E está levando junto com ele o seio venoso. Então, aqui está o seu coração em seu dobramento quase definitivo, com o bulbo cardíaco posicionado à direita, o ventrículo primitivo posicionado à esquerda e o átrio primitivo posicionado acima e atrás. E levou consigo o seio venoso. O seio venoso direito, ele se desenvolve mais do que o seio venoso esquerdo, por causa de anastomose das veias cardinais anteriores e também porque o crescimento, com a rotação do estômago, o fígado vai mais à direita e leva mais suporte de sangue para o seio venoso direito. Então, no processo chamado de intussuscepção, o átrio primitivo vai incorporar a parede desse seio venoso direito e essa parede vai formar a parte lisa do átrio primitivo. Enquanto que a parte rugosa do átrio primitivo vai ser formada pela própria parede desse átrio e também vai formar a aurícula. O seio venoso esquerdo vai evoluir e vai formar o seio coronário. Aqui nessa parte do seio venoso, eles vão ter contato com as veias, com o sistema de drenagem do embrião, enquanto que essa parte de cima aqui, do tronco arterioso, vai ter contato com o saco aórtico e com as aortas dorsais. Então, ainda nesse modelo, na parte esquerda do átrio primitivo, chegam 4 veias pulmonares que se juntam em uma veia pulmonar só
e desemboca nessa parte esquerda do átrio primitivo. E no mesmo processo de intussuscepção, esse átrio primitivo, essa parte esquerda do átrio primitivo vai incorporar a parede dessa veia pulmonar até chegar às 4 ramificações dessas veias pulmonares. Então vai ter aqui 4 entradas de veias das veias pulmonares nesse lado esquerdo do átrio primitivo, formando a parte lisa do átrio primitivo esquerdo, enquanto que a parte rugosa do átrio primitivo esquerdo é formada pela própria parede do átrio primitivo. Essa aqui é uma visão posterior do coração, o átrio direito e o átrio esquerdo já formados. No caso do átrio direito, ele foi formado pela incorporação no seio venoso direito, num processo chamado de intussuscepção, e a parte mais lateral, a parte rugosa desse átrio direito, foi formada pelo átrio primitivo. Aqui a gente já vê também, desembocando nesse átrio, a veia cava inferior e a veia cava superior. No caso do átrio esquerdo, a sua parte mais medial, ela também é formada por uma parte lisa que foi derivada da intussuscepção de uma veia pulmonar que antes era única e tinha 4 ramos. E depois da incorporação da parede dessa veia pulmonar, houve-se então a desembocadura de 4 veias pulmonares nesse átrio. A parte rugosa desse átrio, que é mais lateral, é formada também, é vinda do átrio primitivo. Esse modelo aqui está representando a septação atrial. O átrio que antes era único, agora vai ter 2 compartimentos. Então, essa septação começa com o crescimento de um septo que vem dessa parte mais dorsal e superior para uma parte ventral e inferior, em direção ao septo intermédio. Esse septo é chamado de septo primo. Abaixo dele nós temos um forame, que é chamado de forame primo. Nesse modelo aqui, o septo primo ele já chegou até o septo intermédio e o forame primo desapareceu. Mas o que acontece? Aqui está chegando a veia cava inferior e o fluxo de sangue da veia cava inferior vai começar a provocar uma ação mecânica na parte superior desse septo primo e vai começar a haver umas apoptoses nessas células do septo primo. Ao mesmo tempo, vai começar a crescer um outro septo, que é o septo secundo. Esse septo secundo vai crescer de uma parte mais anterior para uma parte posterior e vai formar um forame, enquanto ele não fecha, que é o forame oval. Então, nesse modelo, nós temos já o estabelecimento do septo primo e do septo secundo, com o forame secundo no septo primo e o forame oval no septo secundo. E como é a circulação do sangue? O sangue vem das veias cavas, vem para o átrio direito, vem para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e sai pela aorta. Por quê? Porque o sangue não vai para o ventrículo direito, porque dali ele iria para os pulmões, e os pulmões do embrião ainda estão se formando, ainda estão em formação. E no caso, a oxigenação do sangue no embrião se dá na placenta e não se dá ainda nos pulmões. É importante salientar também que esses 2 forames não podem se sobrepor, porque essa comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo é válida no embrião e no feto, mas quando o bebê nasce, não pode ter mais essa comunicação. O sangue vai para o pulmão, porque o bebê vai começar a respirar, vai chegar no átrio esquerdo pelas veias pulmonares e vai crescer a pressão no átrio esquerdo consequentemente. Isso vai colabar os 2 septos, interrompendo a comunicação que tinha entre os 2 átrios. Então, se houvesse sobreposição do forame secundo com o forame oval, haveria uma comunicação interatrial depois do nascimento, o que traria patologias, porque haveria mistura de sangue e não haveria uma oxigenação suficiente do organismo desse indivíduo.
Aqui nesse modelo, a gente tem um corte longitudinal oblíquo do coração e a gente percebe que houve já um remodelamento desse canal atrioventricular para a direita, porque o átrio direito está se comunicando com o ventrículo direito e o átrio esquerdo está se comunicando com o ventrículo esquerdo, o que antes não era assim. Antes, o canal atrioventricular só se comunicava com o ventrículo primitivo, que derivou, no caso, o ventrículo esquerdo. E com o crescimento dessas duas câmaras, a gente percebe que está havendo uma septação desses ventrículos e também com a proliferação dos mioblastos dessa parede. E essa septação ocorre de baixo para cima em direção ao septo intermédio. Nesse modelo, a gente já vê que a septação ventricular já está numa fase mais avançada, mas ela não foi completa. Esse septo interventricular, que é muscular, ele não chega a encostar no septo intermédio, porque precisa haver a septação do bulbo cardíaco para completar essa septação interventricular. No caso da septação do bulbo cardíaco e do tronco arterioso, ele vai fazer com que o tronco pulmonar ele saia do ventrículo direito e que a artéria aorta saia do ventrículo esquerdo. Nesse último modelo, então, a gente já tem o septo interventricular completo com a sua parte muscular e a sua parte membranosa. E a gente vê que o remodelamento dessas paredes fez com que as trabéculas cárneas se desenvolvessem e que o aparelho valvar também se formasse, com a formação aqui das cordas tendíneas. A gente tem um esquema aqui do coração, onde o canal atrioventricular ele já se deslocou para a direita, fazendo com que o ventrículo direito tenha uma comunicação com o átrio, e o ventrículo esquerdo também. Aqui a gente tem um giro do bulbo cardíaco e parte dele vai formar a maior parte desse ventrículo direito e um pouco do ventrículo esquerdo. Além desse giro, também vai ter células das cristas neurais que vão migrar e vão provocar uma septação tanto nesse bulbo cardíaco quanto no tronco arterioso. Essa septação é em forma de espiral e ela termina justamente aqui no septo interventricular. Ela vai terminar a septação interventricular. Aqui nesses cortes transversais, a gente percebe a formação desses septos. Então, se a gente pegar um corte mais abaixo, a gente vê que o septo ele está se formando de uma forma aqui de direita e esquerda. Num corte mais acima, ele está mais anterior e posterior, e um corte mais acima, mais à direita e à esquerda, mostrando que essa septação está ocorrendo de forma em espiral. Esse modelo representa a circulação embrionária. Aqui a gente está representando o embrião já dobrado e alguns dos seus anexos, como a vesícula vitelina e o córeo. Aqui a gente está vendo que o embrião, primeiramente, ele tem os seus vasos todos simétricos e em dupla. Então, aqui nós temos o coração. Do coração parte os arcos aórticos, que são pares e simétricos. Aqui a gente vê uma das aortas dorsais. Saindo da aorta dorsal, nós temos o plexo vitelino, que vai em direção à vesícula vitelina, e mais abaixo a gente vê uma das artérias umbilicais, que vai em direção ao córeo. Já no sistema venoso, a gente vê uma das veias umbilicais, que vai em direção à parte mais posterior do coração, que forma o sistema umbilical, uma das veias vitelinas, que também vai em direção ao coração, vai drenar a vesícula vitelina, que forma o sistema vitelino, e os sistemas cardinais anterior e posterior. Um dos sistemas cardinais anteriores está representado aqui, drena o crânio para o coração, as partes mais superiores,
e o sistema cardinal posterior drena as partes mais posteriores ou inferiores do embrião para o coração. Esse esquema aqui, eles estão representando os arcos aórticos, e cada um deles está dentro de cada arco faríngeo. E eles se comunicam com o saco aórtico e com as aortas dorsais. Primeiramente, são pares e simétricos, assim como todo o sistema cardiovascular embrionário. Esse aqui é o primeiro arco aórtico, esse em verde o segundo arco aórtico, em laranja o terceiro, em amarelo o quarto e em rosa o sexto arco, já que o quinto é rudimentar. Nesse esquema, a gente mostra então o destino dos arcos aórticos. Então, os primeiros arcos aórticos vão participar da formação das artérias maxilares. Os segundos arcos aórticos vão formar as artérias estapédias. Os terceiros arcos aórticos, tanto direito quanto esquerdo, eles vão se continuar com as aortas dorsais e vão até o crânio, formando as artérias carótidas internas. E a partir deles vão formar os brotos das artérias carótidas externas. O quarto arco aórtico direito, ele vai se continuar com a aorta dorsal direita e com a sétima artéria intersegmentar e vai formar a artéria subclávia. O quarto arco aórtico esquerdo, ele vai formar a crosta da aorta, se continuando com a aorta dorsal esquerda. O sexto arco aórtico direito vai se degenerar e o sexto arco aórtico esquerdo vai formar o ducto arterioso, que é o ducto que liga o tronco pulmonar à aorta, porque quando o sangue vem do átrio direito e vai para o ventrículo direito, parte dele vai em direção ao pulmão. Então essa é uma via alternativa para esse sangue que ir em direção ao pulmão desembocar na aorta. Então essa é a aorta formada, ela é formada então pelo saco aórtico, a aorta ascendente. A crosta da aorta é formada pelo quarto arco aórtico esquerdo e o resto da aorta, a aorta descendente, é formada pela aorta dorsal esquerda e pela aorta dorsal que se fundiu logo aqui abaixo da sétima artéria intersegmentar. Os ramos da crosta da aorta, o primeiro é o tronco braquicefálico, que depois se divide na subclávia direita e na artéria carótida comum. O segundo ramo da crosta da aorta é a artéria carótida comum esquerda e o terceiro ramo da crosta da aorta é justamente a artéria subclávia esquerda, que é originada da sétima artéria intersegmentar esquerda. Aqui a gente também percebe que o ducto arterioso ele se regenerou, porque já há uma hematose no pulmão e ele já não é mais necessário. Então, pelo alto teor de oxigênio que passa por aqui, ele se degenera e forma o ligamento arterioso entre o tronco pulmonar e a aorta. Esse esquema representa o sistema venoso primitivo. Ele é composto pelo sistema cardinal, que são as veias cardinais posteriores, esquerda e direita, e as veias cardinais anteriores, esquerda e direita, que se juntam e formam as veias cardinais comuns também, esquerda e direita, e desembocam no seio venoso. Em laranja, nós temos o sistema umbilical, formado pelas veias umbilicais, e em azul nós temos o sistema vitelino, que é formado pelas veias vitelinas. Nesse esquema, a gente vê que o fígado ele está crescendo aqui e ele vai passar a incorporar essas veias vitelinas e elas vão começar a fazer parte do fígado, formando os sinusoides hepáticos. Já nesse esquema, a gente percebe que o fígado ele cresceu mais ainda e ele não só incorporou as veias vitelinas, como também as veias umbilicais.
Na parte suprahepática, ou seja, acima do fígado, a gente vê que a maioria das veias, as duas veias umbilicais se degeneraram e a veia vitelina esquerda se degenerou também, ficando só a veia vitelina direita. Já na parte infrahepática, a gente percebe que houve a degeneração da veia umbilical direita, ficando somente a veia umbilical esquerda e as veias vitelinas, tanto direita quanto esquerda. No caso da veia umbilical, ela vai trazer o sangue que vai ser oxigenado na placenta e a gente vê que tem uma via alternativa preferencial aqui, que é o ducto venoso, que vai drenar esse sangue até a veia vitelina direita para ele se desembocar no seio venoso. Já as veias vitelinas, em sua porção infrahepática, elas vão fazer anastomoses entre si e elas, juntamente com essas anastomoses, vão participar da formação da veia porta. Aqui nós temos o fígado formado, a veia porta entrando aqui no fígado. Nós temos aqui também a veia vitelina, a veia umbilical, se comunicando com o ducto venoso, e esse ducto venoso se desembocando na veia vitelina direita e esse sangue se desembocando no seio venoso. Esse esquema, então, ele está mostrando o destino do sistema cardinal e, posteriormente, a formação da veia cava inferior, da veia cava superior. Então, o que acontece? Aqui nós temos a veia cardinal anterior direita e a veia cardinal anterior esquerda. Com o crescimento de estruturas cervicais, como timo e etc., a veia cardinal anterior esquerda ela vai fazer uma anastomose com a veia cardinal anterior direita. E abaixo dessa anastomose, essa veia cardinal anterior vai se degenerar. Então, vai ter um fluxo de sangue totalmente para esse seio venoso direito, formando então a veia cava superior e aqui acima dela é a veia braquicefálica direita e aqui a veia cardinal anterior esquerda, junto com a anastomose, vai formar a veia braquicefálica esquerda. Nesses esquemas, a gente vê o destino do sistema cardinal posterior e a formação da veia cava inferior. Nós temos aqui, então, as duas veias cardinais posteriores, drenando o corpo do embrião, se juntando aqui com as cardinais anteriores, formando a cardinal comum e desembocando no seio venoso. Nós temos aqui também a veia vitelina direita, e a gente percebe que com o surgimento de estruturas retroperitoneais, como o mesonéfron, há o desenvolvimento de um sistema de drenagem chamado de sistema subcardinal, que é esse sistema que está representado em vermelho. Esse sistema ele faz anastomoses com o sistema cardinal posterior entre si e também faz anastomoses com a veia vitelina direita. Nesse esquema, a gente já percebe uma degeneração de parte do sistema cardinal